Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu vou falar o quê? Como é que fala que o Sport venceu? Como é que a gente fala que faz um vídeo aqui falando do Sport vencendo? Porque eu tô desacostumado, não vou mentir para vocês, não faz muito tempo, né? 4 meses eu não lembrava mais como é que se faz isso, mas o Sport, aleluia, venceu no Campeonato Brasileiro, cara. Venceu o primeiro jogo aí depois de 16 partidas, o Sport consegue sua primeira vitória no campeonato. Inclusive, eu estou ouvindo fogos aqui na rua da minha casa, aqui, porque o Sport voltou a vencer. O papai da cidade voltou a vencer no Dia dos Pais. Será que tem alguma coisa a ver? Acho que nada a ver. Mas venceu. Vamos falar sobre essa grande vitória do Sport aí, que foi uma vitória com performance, cara. Com performance. E eu quero colocar nome e sobrenome aqui, tá bom? Gabriel Vasconcelos. Porque a partida que esse cara fez foi incrível, mas teve muita gente que jogou bem nesse jogo. Vamos falar. Antes de mais nada, se inscreve. Você que estava desinscrito do canal aqui, volta a se inscrever. O Sport voltou a vencer, você tem que voltar a inscrever. Clica no botão inscrever, deixa o like, dá essa moral pra gente, que a gente fez todos os jogos, mesmo o Sport perdendo tudo, tá bom? Então, dá essa moral pra gente aqui que você não vai se arrepender. Deixa eu colocar essa foto aqui na tela, né? Essa foto que eu tava com saudade de colocar uma foto vitoriosa do Sport, cara, dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar, porque assim, cara, não foi uma vitória que o Sport ganhou levando pressão o jogo inteiro. Pelo contrário, foi um jogo quando o Sport conseguiu fazer o resultado, mas pela primeira vez teve a competência de manter um resultado, que era algo que a gente não tinha. A gente não tinha dentro desse time do Sport. O Sport criava possibilidades, já com o Daniel Paulista, inclusive. Botava placares na frente, mas não tinha competência de segurar os jogos ali, de administrar a partida e vencer os jogos. Só que dessa vez foi diferente. O Sport faz uma mudança que para mim foi muito importante, e eu confesso para vocês que eu não gostei quando eu soube dessa mudança, que foi a entrada do Léo Pereira na vaga do Barleta. O Léo Pereira aqui no último jogo perdeu um gol incrível, né? Perdeu um gol incrível ali, ele o goleiro, ele acabou botando a bola para fora, né? Na estreia dele, inclusive, mas a verdade é que neste jogo ele entrou e jogou muito bem, cara. Foi um jogador que forçou muito 1-1, aproveitou uma fragilidade do lado direito da defesa do Grêmio, é verdade seja dito, uma defesa que estava muito perdida naquele lado direito, e o Léo Pereira dançou, cara. Ele dançou o jogo inteiro, criou várias possibilidades. No primeiro tempo, acabou sendo um jogo mais truncado, né, onde foi um jogo muito mais de marcação, mas o Sport com a postura muito de jogar no campo do Grêmio, sabe? A todo momento, o Sport foi um time que buscou possibilidades para vencer a partida. A todo momento, o Sport estava no ataque, estava buscando os gols, estava buscando as possibilidades, só que estava um jogo muito truncado no primeiro tempo, porque o Grêmio, apesar de ter feito uma partida bem ruim, isso não tira o mérito do Sport, mas tentava se segurar de toda forma, sabe? Porque tentava equilibrar o jogo ali com a marcação, e equilibrou. Tanto que no primeiro tempo acabou sendo um jogo bem equilibrado mesmo. No segundo tempo, o Sport manteve a postura. E aí, quando o Grêmio tentava sair para o jogo, para tentar fazer um gol para ganhar a partida, aí o Sport se armou nos contra-ataques, né? Porque o Léo Pereira fez uma partida incrível. Incrível, assim. Apesar que ele perdeu alguns gols, tá? Ele perdeu alguns lances ali. Teve, no mínimo, 2 lances ali que ele poderia ter tocado a bola. Acabou tentando finalizar e o goleiro, isso entrou em cima do goleiro. Mas, por um lado, cara, aí com a vitória do Sport, a gente pode falar, acaba sendo um ponto positivo. Porque você tem um atacante que quer fazer gol. Você tem um atacante que faz o drible e tenta finalizar. Então, isso é um ponto importante. Coisa que a gente não vê no esporte há muito tempo. Ouso falar para vocês que dificilmente a gente viu esse ano um jogador tão agudo, né? O Barleta também foi jogador, mas não tentava tantas finalizações como o Léo Pereira tentava. E aí, cara, é nesses momentos, né? O Mateuzinho não fazia uma partida boa. Inclusive, ofensivamente, era o jogador que estava mais abaixo, não estava conseguindo acertar as jogadas. Mas, num contra-ataque do Sport, acabou que o Léo Pereira consegue... O Léo Pereira não, desculpa, né? O Mateuzinho, num cruzamento do Léo Pereira, acaba abrindo o placar e fazendo 1-0, cara. E naquele momento, o Sport era muito soberano no jogo, sabe? O Sport era um time que continuava tentando, continuava atacando, continuava buscando possibilidades dentro do jogo. Era um time que não era só no contra-ataque. Quando tinha bola, trabalhava para criar as jogadas, e foi o que aconteceu nesse gol do Mateuzinho, que era um jogador, como eu falei, estava até apagado
né, dentro do jogo, mas conseguiu ir lá, sendo oportunista, ali caindo pela ponta direita, abrindo o placar, fazendo 1-0 dando números finais. Porque depois disso, e antes disso já estava acontecendo, o Gabriel Vasconcelos, cara. E eu queimei muito, que bom, tá? Eu adoro isso quando eu queimo a língua com um cara que tá indo bem. Porque quando teve, eu gosto sempre de lembrar isso, para ninguém falar que eu sou hipócrita, né? E eu não tenho problema nenhum de falar quando eu erro. O Gabriel Vasconcelos, quando ele é contratado, eu até falava na época, disse, ó, é o menor dos problemas do esporte. E na minha visão, naquele momento era. Só que o esporte traz um goleiro que decide e ganha jogos. Não é dessa partida que o Gabriel vem mostrando ser um bom goleiro. E ele fez uma partida incrível, muito segura, fazendo defesas importantes, principalmente depois que o Sport abre o placar e garantindo o resultado para o Sport, mostrando que goleiro vence partidas. Goleiro entrega resultados. E a partida que ele fez, cara, foi esplendorosa. Por mais que a gente fale ó, que o Lucas Lima, para mim, fez uma boa partida. O Zé Lucas jogou muito bem mesmo. Sabe? O Léo Pereira fez uma grande partida. O Derek fez uma partida ok. Tá? Mas o Gabriel foi muito decisivo, cara. Você pode colocar aí como se ele tivesse feito uns 2 gols na partida, a quantidade de defesas que o Gabriel Vasconcelos ele fez, tá? E eu quero destacar também aqui, né, o trabalho do Daniel Paulista. É importante a gente destacar. Eu ainda acho muito improvável fazer um vídeo amanhã falando sobre isso, mas eu ainda acho muito improvável que o Sport consiga escapar do rebaixamento. Mas não tem como negar que o Daniel Paulista deu uma outra cara. E talvez essa vitória traga para o Daniel e para os jogadores o ânimo que a gente esperava. Porque o sentimento que a gente tinha era sempre de frustração. Né? Tanto o torcedor tinha esse sentimento, quanto os jogadores. Era um sentimento de frustração, mas que foi hoje apagado com essa vitória. Então, talvez essa vitória faça o Sport crescer dentro do campeonato e aconteça aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Se cair, cai atirando, sabe? Cai brigando, como foram as outras vezes. O Sport sempre foi um time que foi lembrado por um time que lutava, um time que se dedicava, um time que às vezes não conseguia na técnica, mas conseguia na força ofensiva, né? E tem que ser isso o Sport. Esse é o DNA do Sport. É um time que briga a todo momento, independente das circunstâncias, independente da posição da tabela, sempre na sua história foi um time que foi um time brigador, um time que buscava resultados, um time que queria entregar para o torcedor, talvez se não conseguisse uma vitória, mas queria entregar dedicação, força. E foi o que a gente está vendo nos últimos jogos, e talvez com essa vitória do Sport dê um ânimo maior. Eu vou trazer amanhã um vídeo mais apurado, falando sobre classificação, sobre números, porque eu tenho certeza que você agora deve estar empolgado. Você deve estar empolgado. Pô, acho que ainda dá, Luna, tem um turno inteiro. O Fortaleza, num turno inteiro, conseguiu se reerguer. Futebol também é uma caixinha de surpresas, né, cara? Afinal de contas, o impossível não existe no futebol, sabe? O impossível é uma palavra que não existe. E teve até um amigo meu que falou com isso, cara. Eu quero lembrar ele, é o Genival. Né? Ele nem deve estar vendo esse vídeo, que ele é torcedor do Santa Cruz. Mas ele falou, cara, enquanto tiver 1%, tem que acreditar. Então, tem que acreditar realmente, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que é que você achou dessa vitória do Sport, cara. Finalmente, conta pra mim, qual foi a tua reação? O que é que você pensou na hora? O que é que você fez na hora? Porque eu fiquei aqui meio que... Pô, será que acabou mesmo o jogo? Será que o Sport ganhou mesmo a partida? Esse foi o meu sentimento, tá bom? E quero mandar um abraço meu amigo Lucas Holanda. Ele lançou o canal dele há 4 meses, ele nunca tinha feito um vídeo com o Sport vencendo. Então, parabéns, Lucas. Faça o seu vídeo com o Sport vencendo, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, aproveitem, desfrutem de uma vitória que tá fazendo falta, né? O papai da cidade venceu no Dia dos Pais. Um abraço, até já, tchau, tchau.